aí galera, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo as impressões do 12º episódio, ou mais conhecido como o último episódio da primeira temporada de Solo Leveling. Terminou junto com essa missão de mudança de classe do protagonista, e que surpreendeu em várias partes aí, principalmente com a nova classe do protagonista, que ninguém esperava, e que assim, surpreendeu todo mundo, incluindo ele. E bom, após a transmissão do último episódio, foi anunciado que vamos ter uma segunda temporada para o anime, e que eu já disse no vídeo passado, em vários vídeos eu já falei que tava meio que nos planos dele de fazer uma segunda parte, e que foi anunciado essa segunda temporada após o último episódio, e que eu vou comentar agora sobre ele. Mas antes de entrar em mais detalhes sobre esse episódio, vou pedir aqui a sua inscrição para não perder os próximos vídeos, dar like no vídeo e compartilhar o vídeo para chegar às pessoas. E não se esqueça de ativar as notificações aqui abaixo no sininho para não perder os próximos vídeos. E bom, esse episódio continua na missão de mudança de classe do protagonista, e que tava meio difícil ali, porque apareceram vários monstros no final do episódio passado, e que ele não tava conseguindo dar conta, porque são vários monstros e ele não sabe por quanto tempo ele tem que lidar com eles, e ele não conseguia usar nem a sua furtividade, por conta de alguns magos que também estavam por lá. Então as coisas estavam meio difíceis, tanto que ele perdeu a sua pedra de teleporte. A única coisa que ele poderia usar era a pedra de teleporte, e que ele acabou perdendo ali como sempre, né? Como todas as vezes que ele tinha uma pedra de teleporte, ele acabou perdendo, e que fazia parecer cada vez mais impossível dele completar essa missão. E com o passar do tempo, o protagonista começou a duvidar se ele conseguiria completar essa missão, dada a dificuldade dela e dado que ele não estava conseguindo fazer muita coisa, porque ele poderia derrotar alguns monstros, mas não mudava nada para ele. E bom, chega um momento em que o protagonista, ele começa a rever os fantasmas do seu passado, os seus antigos companheiros do seu antigo grupo, que viam ele como um caçador mais fraco e falavam sobre ele pelas costas, e as pessoas que se preocupavam com ele falavam para ele pegar leve, e também o seu eu do passado, que acabou aparecendo na sua frente e falando como as coisas estão agora, e falando como ele está agora, né, questionando que ele ficou muito confiante, e por isso ele acabou se jogando mais uma vez em uma missão que ele poderia morrer, né, uma missão que estava muito difícil, enquanto ele questionava as escolhas do protagonista. E para ele, essa situação que ele se encontra lembrou aquela situação em que ele se encontrava lá nos primeiros episódios, lá na dungeon ali das estátuas, e que no final ele só não morreu nessa missão de mudança de classe por conta da missão diária de treinamento, na qual ele não completou, que foi mostrado no episódio passado que ele não tinha feito a missão e que ele tinha que fazer, e que passou o limite de tempo para ele fazer essa missão, e que acabou mandando ele para o outro local, para aquele deserto, no qual ele tem que fugir daquela centopeia, no qual ele tem que fugir daqueles monstros ali por um certo tempo. E que assim, dessa vez ele não fugiu, dessa vez ele enfrentou aqueles monstros, porque ele precisava subir de nível para recuperar seus pontos de vida, porque ele usou algumas poções para se recuperar, mas ele não poderia recuperar os seus pontos de vida por conta do estado em que ele se encontrava, mas que ele conseguiu recuperar derrotando esses monstros aí no deserto. E bom, ele conseguiu adquirir até uma nova arma, que é efetiva contra aqueles monstros do tipo armadura, e que foi muito útil nessa missão, além de uma nova skill que ele acabou ganhando com aquela runa que foi deixada pelo Igris, que dá a habilidade dele mover objetos, e que pode evoluir. Por enquanto, ele consegue mover a sua arma, mas futuramente, quando ele evoluir essa habilidade, ele pode mover objetos muito maiores, como por exemplo, esse monstro que ele tentou inicialmente mover, mas que não dá por conta do tamanho dele, mas que futuramente, quando ele evoluir essa habilidade, ele vai poder mover monstros e outras coisas muito maiores do que isso. E bom, após o período da missão de treinamento, ele acabou voltando para o local de missão de mudança de classe, e agora renovado e muito melhor, por conta da nova habilidade e também da sua nova arma, que é muito efetiva contra aqueles monstros, e que agora está lidando muito bem contra esses monstros. Só que mesmo assim, as coisas não parecem ter mudado, porque ele está derrotando vários monstros, mas não parece que as coisas estão mudando. E logo depois ele acaba percebendo o real problema, que na verdade são os magos que estão ali, porque esses cavaleiros estão sendo convocados pelos magos. Então é por isso que ele não evolui de nível derrotando esses cavaleiros, porque eles são meras invocações desses magos, e que ele tem que derrotar esses magos para parar de aparecer esses cavaleiros. E bom, no meio disso acaba aparecendo um golem gigante para atrapalhar as coisas, mas que não impediu ele de derrotar esses magos e parando a invocação deles, e logo depois derrotando esse golem. E bom, foi mostrado que essa parte da missão durou cerca de 4 horas e meia, e que foi além do que ele precisava fazer. Na verdade, o protagonista fez mais do que ele precisava fazer, e que ele conseguiu vários bônus para a classe dele, para a classe que ele conseguiu ganhar, e que o sistema analisou a classe para a qual ele vai avançar, que surpreendeu muito ele, porque depois disso acabam aparecendo várias mensagens na frente dele sobre a classe que ele vai avançar. E bom, as mensagens dizem o seguinte: aonde o jogador vai, o anjo da morte o segue, qualquer caminho que o jogador seguir estará repleto de cadáveres, e o fedor de sangue permanecerá. Além disso, o jogador anseia por grande poder e abrir o seu próprio caminho sem depender de outros. Sua sede de poder invoca os espíritos que vagam pelo Vale da Morte. Os fantasmas convocados pelo Exército das Sombras seguirão as ordens do jogador como o Exército das Sombras e obedecerão apenas o jogador, e que essa mensagem se refere à classe ao qual ele pode avançar, e que logo depois é revelado e surpreende ele, porque a classe qual ele pode avançar
lutar é de um Necromancer. E o que surpreende ele e choca ele, porque assim, na verdade, dados os atributos dele e dado a forma como ele luta, não faz o menor sentido, porque ele nem usa magia, ele usa mais as suas habilidades físicas e curta distância, e seus combates a curta distância, e o que não faz menor sentido pra ele, porque ele não combina como um Necromancer devido à forma como ele luta. E bom, é mostrado que ele tem a opção de aceitar essa classe ou recusar, e que ele acaba recusando inicialmente, mas o sistema insiste para ele aceitar, porque logo depois ele avisa que é uma classe especial. Ele fala: tem certeza que você quer recusar? Isso é uma classe especial, e uma classe especial implica em skills únicas, em skills que só ele pode ter, e que assim, são skills que podem se equivaler ao de um rank S, que também tem skills únicas, e que assim, chama a atenção do protagonista. E bom, baseado na mensagem que foi mostrada antes para ele acaba percebendo que ele pode acabar não lutando sozinho, que ele pode ter o seu exército aí com ele, e que ele pode não ser o único a evoluir de nível, e que pode ser uma grande vantagem, porque ele vai ter mais gente aí lutando com ele, porque ele vai ter aliados aí lutando com ele, e o que acaba chamando a atenção e fazendo com que ele aceite essa mudança de classe. E bom, por conta dele ter feito mais do que necessário nessa missão, dele não ter usado aquela pedra de teleporte, dele ter derrotado todos os monstros e feito várias coisas que ninguém esperava, que nem o sistema esperava dele, ele acabou ganhando vários pontos. Esse deu o número de pontos que ele precisava ganhar, e que acabou fazendo com que ele evoluísse para uma classe maior ainda do que Necromancer, e que no final ele acabou ficando com a classe Lorde das Sombras. E bom, com essa nova classe ele acabou ganhando novas habilidades. Uma delas é a extração de sombra, que extrai a mana de monstros derrotado e faz ele se reerguer para lutar por você como um soldado das sombras, através de um comando de sua escolha, e que ele acaba escolhendo Erga-se, além de uma outra habilidade chamada Armazenamento de Mana, que armazena a mana desses monstros derrotados, e que é mostrado que nenhuma dessas habilidades gasta a mana do protagonista, o que é muito vantajoso. Ele pode usar essa habilidade várias vezes, mas tem um limite de quantidade de monstros que ele pode ter ao seu lado aí para lutar, né? Ele pode usar em acho que 30 monstros, ele pode armazenar mana de 20 monstros, se eu não me engano, e que assim, tem esse limite, mas não é problema, porque pelo menos ele vai ter aliados com ele vai ter monstros lutando com ele, e que assim, é uma vantagem imensa ele não gastar mana com isso, e que assim, ele acaba reerguendo vários soldados e vários magos na frente dele. Só que a parte que chamou mais atenção com certeza foi ele tentando extrair o Igris, que é um monstro muito forte, é de rank A ou S ali, que se ele ter o Igris ao lado dele, vai ser de grande ajuda, porque o Igris foi muito difícil de lutar, foi muito difícil a luta dele contra o Igris, então ter ele como um aliado aí para ajudar ele na missão, nas futuras dungeons dele, vai ser de grande ajuda. Mas que ele acabou falhando em duas tentativas de chamar o Igris para o seu lado, mas que ele acaba conseguindo na terceira tentativa, dando um motivo para ele se erguer, porque ele acabou falando para o Igris para ele seguir ele ao invés de seguir aquela pessoa que não voltará para aquele trono vazio, e que logo depois vemos o Igris se levantando e se curvando para o protagonista, e não só ele, e mostrando que o protagonista agora tem um esquadrão, agora tem um exército com ele que pode ajudar ele nas futuras dungeons, incluindo o Igris aí, que é um cara muito forte, que é um monstro muito forte, e que vai ser bem bacana de ver aí o protagonista e o Igris lutando juntos aí contra os monstros que vierem aparecer, ou contra os caçadores que vierem aparecer na frente dele, incluindo aquele caçador de rank S ali que está atrás dele e do Jinro, e que assim, vai ser bem interessante de ver o que vai acontecer e ver esses dois lutando, o protagonista e o Igris junto, que os dois são muito fortes, e o Igris, nossa, ele pode evoluir também, foi mostrado que eles podem evoluir, né, que o protagonista viu que ele pode evoluir junto com seus monstros aí que ele controla, e o Igris evoluindo assim para um rank S, enquanto o protagonista também visa o rank S, vai ser bem interessante, porque os dois são muito fortes e vão ficar mais fortes ainda juntos. E bom, a animação ela conseguiu se manter muito bem em algumas partes da luta, mas o que chamou mais atenção foi a parte do protagonista chamando os cavaleiros para se reerguerem, usando sua habilidade de extração das sombras, depois dele se tornar um Lorde das Sombras. Essa foi a parte principal dele, chamando os cavaleiros para se reerguer, e o Igris também, que é o que, nossa, surpreendeu pra caramba, dado quão forte ele é, e que agora vai lutar ao lado do protagonista, e que é assim que se encerraria esse episódio, essa temporada, se não fosse a cena pós-crédito, que mostra aquele grupo de caçadores chegando na ilha e tendo uma surpresa, porque aparentemente os monstros daquela ilha, aquelas formigas, estão evoluindo, e que é um grande problema, porque elas são muito fortes, elas já são fortes, e se elas evoluírem mais ainda, vai ficar cada vez mais difícil deles retomarem aquela ilha algum dia, e o que implica numa dificuldade maior ainda para essa missão, e que essa parte vai continuar na segunda temporada, não sei se esse ano ou se no ano que vem, mas não deve demorar muito para a segunda temporada do anime, e que com certeza esse último episódio aumentou o hype para a futura segunda temporada, e que também continuaremos a ver a evolução do protagonista, que ele vai continuar evoluindo junto com seus Cavaleiros da Sombra agora, do seu Exército das Sombras, e que vai ser muito bom de ver isso na segunda temporada também. Então é isso, né, vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito ainda para não perder os próximos vídeos, dá like no vídeo e compartilhe o vídeo
vídeo para chegar nas pessoas. Ficando por aqui e falou.